Olá, olá, galera, mulheres, vocês estão bem? Confesso pra vocês que eu comecei a semana e o dia xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente depois de ver o desabafo da Cristina Pereira revelando ter sido vítima de estupro aos 12 anos de idade. O desabafo dela por si só não é algo fácil de ouvir, as mulheres visivelmente comovidas durante a fala dela, muito provavelmente porque entendem o que ela viveu, o que ela passou, entendem a dor dela, porque vivenciaram algo igual ou extremamente parecido. E eu acabei vacilando na primeira regra do rolê da internet, que é não olhar comentário de publicação com esse tipo de notícia, e é um verdadeiro show de horrores. Mas antes de falar dos comentários feitos exclusivamente por homens que são completamente absurdos, eu gostaria de falar sobre alguns comentários de mulheres que eu vi na publicação. Uma delas disse que quando ela tinha 8 anos de idade, um velho colocou o pênis pra fora e a encurralou em um banco de ônibus. Ela saiu correndo sem entender nada e, por sorte, ela estava perto da casa dela e ela demorou muito tempo para entender o que tinha acontecido. Até hoje ela não consegue entender como que ninguém interveio na situação. A outra contou que quando ela tinha 9, 8 anos, o tio dela ia na casa dela quando ela estava sozinha, levava ela até a cama dos pais dela sem falar nada, abria as pernas e ficava se esfregando nela. Depois saía como se nada tivesse acontecido. Ela nunca conseguiu contar para os pais o que o tio fazia. Uma outra comentou que quando ela tinha 12 anos ela foi comprar pão perto da casa e um rapaz parou o carro aparentemente para pedir informação, mas na verdade ele estava se masturbando dentro do carro. Ela ficou em choque, correu e nunca contou para ninguém, porque na época a sensação que ela tinha era de que ela tinha feito algo errado. O que eu percebo que existe um padrão muito claro é que quando uma criança passa por isso, ela não consegue entender o que está acontecendo. Levam anos para que caia a ficha da pessoa de, meu Deus, aquela vez, naquela situação, o que aconteceu foi um abuso ou foi um estupro. E eu lembro de ter lido uma matéria quando eu tinha 16, 17 anos, hoje eu tenho 31, tá, gente? Em que uma psicóloga entrevistou homens que estavam no leito de morte. Eles haviam cumprido pena ou ainda estavam cumprindo pena por estupro de menor de idade. Essa matéria não foi feita aqui no Brasil. E o que eles falavam é que a melhor idade para se fazer isso com uma criança é ali de 7 a 9 anos, porque ela entende que existe algo errado, mas ela não consegue entender o que aquilo é de fato. Então isso gera uma vergonha na criança que leva ela a não contar para os pais ou responsáveis o que aconteceu com ela. E a gente vê no relato dessas 3 mulheres e até mesmo no comportamento da Cristina, né, de falar tantos anos depois o que aconteceu com ela, que realmente existe esse sentimento de culpa, da falta de compreensão, o que colabora e muito para que as mulheres passem anos em silêncio, em sofrimento. Além da vergonha, claramente, porque muitas vezes essas mulheres vêm em um local seguro para falar sobre esse assunto com desconhecidos ou em posts da internet do que de fato conseguir sentar com alguém próximo, principalmente familiares, e contar o que aconteceu. E para variar, os comentários masculinos são apenas um show de horrores. Não só em questão de desacreditar da palavra da vítima, como também de mostrar uma completa ignorância num assunto muito básico que já deveria ser do entendimento de todos nessa sociedade, para que a gente consiga reduzir os números de abuso e estupro infantil. O Leonardo comentou que ele gostaria de saber como que a educação sexual livra de estupro. E é óbvio que a educação sexual não vai livrar ninguém de um estupro. O que acontece é que a educação sexual vai conseguir fazer com que essa criança reconheça o que está acontecendo com ela, que ela entenda que aquilo não é culpa dela, diminuindo a vergonha e que faça com que ela busque ajuda, que colabore para que ela conte para o pai, para a mãe, para algum adulto próximo a ela, que ajude ela ou a proteger do abusador para que o abuso não volte a acontecer, ou até mesmo para fazer um acompanhamento psicológico em caso de um abuso que aconteceu na rua e o abusador seja um completo desconhecido, mas essa criança não vai ficar desamparada. O Júnior comentou que um hospício lhe cairia bem, enquanto para mim uma cadeia que cairia bem para estuprador, ainda mais de criança. Isso aqui é um belo de um gaslight, né? A mulher louca, a mulher histérica, não importa a situação, nem a gravidade do ocorrido, nem quem seja essa mulher que tá contando o que aconteceu, os homens sempre vão usar essa cartada de que ela é louca para desqualificar e diminuir a veracidade daquilo que está sendo exposto. Um outro homem comentou questionando se não tinha um pai presente, uma mãe responsável, e que além de culpar a religião, porque é algo que a Cristina faz no vídeo dela, ela culpa o comportamento religioso cristão de não querer educação sexual nas escolas. Esse cara, ele fala que ele sugere dividir as responsabilidades com os parentes próximos que não educaram. Aqui eu realmente fiquei muito confusa, porque eu não sei que educação é essa que esse cara achou que os parentes tinham que ter dado para uma
criança que foi estuprada aos 12 anos. E além disso, ele fala que também precisavam ter protegido e o mais óbvio também culpar o estuprador que, de acordo com ele, foi esquecido na fala da Cristina. No Brasil, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente a cada 24 horas. E o número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. 75% das vítimas são meninas e, em sua grande maioria, negras. Esse dado é da OMS desse ano. Então, essa ideia de que um adulto responsável, pai, uma mãe, uma tia, um avô, poderia evitar isso, que foi uma falta de proteger, que foi uma falta de educar essa criança, também é uma falácia. Os casos são altíssimos, além do fato de serem subnotificados. Então, muito provavelmente, tem muitos mais casos que nunca ninguém fica sabendo. Inclusive o caso da Cristina, que ele entra nos casos subnotificados, porque ela nunca falou disso abertamente. Quem dirá ter feito um BO na época? Acredito que seja, sim, um caso de educação, claro, mas a educação masculina, do comportamento masculino e não das crianças, principalmente as mulheres que são vítimas desses casos. O Wagner falou que a loucura começa quando acham que os homens já nascem com a disposição para estuprar e que é preciso ensinar nas escolas que estuprar é errado, puro discurso falso de que homem nasce estuprador. E novamente eu fico passada como esses caras não conseguem entender algo básico. Quando as mulheres falam que todo homem é um potencial estuprador é porque não existe um perfil. Tem pai, tem pastor, tem padre, tem primo, tem desconhecido na rua que já cometeu esse tipo de coisa. Então a gente não sabe de fato com quem nós estamos segura. Uma vez que é homem, a gente já entende que podemos sim estar em risco. E não de maneira alguma a ideia de que todo homem é um potencial estuprador quer dizer que todo homem nasce um estuprador. O que acontece é que os homens são educados socialmente a entenderem que sexo é um direito deles e não algo que será concedido caso a outra parte esteja com vontade, caso a outra parte tenha condições de consentir. E eles também são educados a tomar aquilo que eles querem, nem que seja força. Uma evidência muito grande disso são os estupros maritais que acontecem no Brasil e no mundo. Na cabeça de muitos homens é subentendido que a partir do momento que ele casa, ele tem o direito de ter sexo com a mulher dele, independente do que ela queira. E em alguns casos até mesmo do que ela possa fazer ou não. Se alguém realmente acreditasse que o homem nasce estuprador, a gente levantaria uma bandeira de que não pode mais nascer homem, que se nascesse homem a gente tinha que matar quando é criança, e nunca foi falado algo desse tipo. Até porque isso seria um completo absurdo. O que a gente fala é sobre educar homens para que respeitem os corpos e as vontades das mulheres. Já o Fábio questionou o quanto que a Cris recebeu para falar essas coisas e se ela tem como provar que ela passou por isso. Somente com provas ele vai acreditar. Caso contrário, anos depois, e ela sendo uma senhora, vir dizer que passou por isso, e aí ele completa esse show de horrores que é esse comentário com: onde ela estava esse tempo todo? Ah, já sei, fazendo novelas beijando na boca. Às vezes é uma falta de capacidade cognitiva mesmo. Uma pessoa que é estuprada, abusada no meio da rua vai ter prova como? Quando uma pessoa passa uma situação de abuso ou de estupro, normalmente ela congela, ela fica sem reação. Se hoje em dia é muito difícil conseguir provas desse tipo de coisa quando acontece dentro de casa ou até mesmo na rua, quem dirá quando a Cristina era criança? E eu acho absurdo também eles trazerem essa cartada de ter provas, sendo que em casos como o da Mari Ferrer, que o que não faltou foi prova, ainda assim o cara foi absolvido. Além disso, o Fábio nesse comentário ele usou a profissão da Cristina como se fosse uma promiscuidade. Onde ela estava esse tempo todo? Ah, já sei, fazendo novela e beijando na boca. É o trabalho dela, sabe, irmão? É o trabalho dela. Ela não estava ali fazendo nenhum bacanal, não. E ainda que tivesse, o que tem a ver uma coisa com a outra? E por último, teve um outro macho que comentou: pronto, aprovada para a próxima novela. Como se a Cristina precisasse inventar uma história dessa para conseguir algum emprego. Inclusive, esse relato da Cristina foi feito em Gramado durante um festival que ela estava a trabalho. Ou seja, falta de competência e de oportunidade para trabalhar não é o que está faltando para ela. Eu vejo nesses casos que seria necessário os caras só olharem em volta deles e ouvirem o que as mulheres e até mesmo os homens que já passaram por essa situação quando eram crianças estão falando. Uma criança que passa por isso, ela tem a vida dela despedaçada e não importa o que ela faça dali pra frente, ela sempre vai estar tentando juntar esses pedacinhos, esses caquinhos daquilo que fizeram com ela. Então é simplesmente nauseante ver homens adultos ainda puxando esse tipo de discurso e culpabilizando a vítima de alguma forma. A verdade é que não importa o que a gente faça, como a gente faça, em que tempo a gente faça, sempre vão achar um jeito pra duvidar daquilo que a gente tá falando, pra minimizar o nosso relato,
ou até mesmo para tirar a gente de louca na situação. E é por esse tipo de julgamento bosta que esse tipo de homem faz que muitas mulheres seguem sofrendo em silêncio sem conseguir verbalizar aquilo que elas viveram na infância ou até mesmo na vida adulta. Mas se você é uma mulher que passou por isso, eu queria te falar que você não tá sozinha e que conseguir colocar a sua história para fora, conseguir verbalizar o que aconteceu com você, pode sim ser um caminho para a cura. O julgamento de macho bosta, ele muito provavelmente vai continuar existindo por muitos e muitos séculos. Eu não vou falar nem anos aqui, porque a gente está muito longe de realmente conseguir uma melhora significativa. Mas, tristemente, existem muitas outras mulheres que também passaram por isso. E, felizmente, essas mulheres muito provavelmente vão entender e sentir a sua dor e vão conseguir te acolher. E é isso, gente. Eu queria ter alguma coisa mais animadora para falar nesse episódio, mas, infelizmente, eu não tenho. Apenas dizer que mulheres sigam apoiando outras mulheres, sigam cuidando de outras mulheres, porque eu realmente acredito que nós juntas vamos conseguir pelo menos diminuir um pouco a dor de carregar algo tão pesado assim de maneira solitária. Inclusive, se você quiser falar comigo sobre isso, só ir lá nas minhas redes sociais, @prefirolu, em qualquer uma das redes sociais, que você pode mandar mensagem pra mim, que eu vou te acolher e te ouvir o tanto que você precisar. Espero que esse episódio não deixe vocês muito desgraçadas da cabeça, porque eu tive que gravar ele pra ficar menos desgraçada da minha cabeça após ver a notícia e ler esses comentários. Até o próximo episódio. Espero eu que o próximo seja com um tema um pouco mais leve, pelo menos. Beijo, beijo, tchau, tchau!